onde você vai atender como Nutri Infantil. Nessa live, Nutri, eu vou te mostrar que não há desculpas. Tem várias opções para você fazer seu atendimento. Não é necessário ter consultório próprio. Você pode começar amanhã mesmo, se você quiser, a atender bebês e crianças aí na sua região ou até mesmo do mundo inteiro, porque vamos falar inclusive dos atendimentos online. Se você não me conhece, eu sou Andréa Lins, eu sou Nutri Mentora de Nutris que querem chegar aí no faturamento de 6 mil ou mais por mês na nutrição infantil, atendendo apenas bebês e crianças. E assim construindo o seu reinado, se tornando rainhas, porque quando você começa a ingressar na nutrição infantil, você começa a construir o seu castelo. E um castelo precisa de um tijolo por dia. E um tijolo por dia é aquele post que você faz ali todos os dias, é uma live que você assiste a mais, é um parceiro que você faz a mais, e cada dia seu castelo vai sendo construído. E quando você chega no faturamento de 6 mil ou mais, seu reinado já está construído e aí é só crescer, crescer, crescer. Bom dia, Camila! Lembrando que todas essas lives estão acontecendo aqui como esquenta para o workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que é o meu evento 100% online gratuito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. O link tá na bio. E lá vão ser 3 aulas exclusivas para quem se inscrever nesse evento. Vai ter comunidade do Facebook, vou estar lá disponível para tirar todas as dúvidas referentes ao mundo da nutrição infantil. E hoje nós vamos começar com esse tema, que é a dúvida de muita gente. Onde atender na nutrição infantil? Eu vou trazer aqui uma apresentaçãozinha, porque eu sou bem dessas, adoro uma apresentaçãozinha. E eu queria dizer, Nutri, como primeira informação dessa live, primeira e talvez a principal informação, se tem algo que eu quero que você não esqueça dessa live, é isso. Não monte um consultório próprio no início. Haverá um momento certo, é hora de você, Nutri, ter calma. Nutri, muita gente tem vontade de ter o consultório próprio. Quem aqui tem essa vontade? Coloca nos comentários. Ter um consultório com cozinha lúdica, né? Com vários brinquedos, todo bonitinho, cheio de frutinha pendurada pelas paredes. Isso é um sonho muito gostoso de se ter. E se você quiser, Nutri, você vai realizar esse sonho sim. Esse sonho vai se tornar realidade aí pra você. Mas quando você está começando na nutrição infantil, e mesmo que você já esteja aí há algum tempo, mas você ainda não tem uma agenda sólida, um faturamento sólido, não é momento de você ter consultório próprio. A Camila quer, a Vânia quer, a Michelle quer. É claro que a gente quer, é tão gostoso ter um espaço próprio. Tem nutris que preferem continuar nas clínicas, mesmo tendo condições de ter consultório próprio. E isso é uma decisão, não tem problema nenhum nisso. Mas eu quero, Nutri, que você escute essa live até o final para tomar a decisão mais correta. Aquela decisão que vai fazer você deitar no travesseiro e não ter medo de não ter dinheiro para pagar suas contas. Um consultório próprio não é só o valor do aluguel que você vai pagar. Você vai pagar, muitas vezes, o condomínio, se for num prédio. Você vai pagar luz, você vai pagar internet, você vai pagar, Nutri, papel, você vai pagar cafezinho se você for servir, você vai pagar algumas coisas. E no momento que você está ingressando na nutrição infantil, sabe o que eu quero, Nutri? Que você ganhe dinheiro. Eu não quero que você faça despesas desnecessárias, eu quero que você ganhe dinheiro. E o consultório próprio vai te trazer despesas e não necessariamente te trará pacientes. Quando a gente se torna empresária, e você a partir de agora, Nutri, você é empresária, tá? Você não precisa ter PJ, né, CNPJ, abrir uma empresa para se considerar uma empresária. Nesse momento você é uma empresária. Seus atendimentos na nutrição infantil é o serviço que a sua empresa presta. E uma empresa só investe naquilo que sabe que vai dar retorno. Uma empresa só investe naquilo que sabe que vai dar retorno. Porque se investir em algo que não vai dar retorno, a empresa vai à falência.
Então, investir num consultório próprio não necessariamente te trará retornos. O que te trará retornos é você saber atender. É isso. Você vai investir em conhecimento para saber atender. Por consequência de um bom atendimento, de pacientes fidelizados, de famílias te indicando, você monta seu consultório, porque a sua agenda já vai estar sólida, você já vai ter condições aí para montar seu consultório próprio. Mas, Deia, se eu não tenho consultório próprio, onde é que eu vou atender? Vamos lá que eu vou te mostrar um fluxo de pensamento lógico para você, na hora que ingressar nos seus atendimentos, ou se você já está atendendo, mas está pensando em qual é a melhor solução. É o seguinte, Nutri. Quais são as melhores opções no início? Clínicas e consultórios, deixando percentual de consulta. Deia, mas aqui na minha cidade não tem clínicas. Calma que eu já vou te dar essa opção. Tem cidades que são realmente muito pequenas e que não tem uma clínica para fazer essa parceria. Mas as cidades de médio porte e cidades grandes têm uma infinidade de clínicas. E o ideal é você ir se apresentar nessas clínicas, falar que você é nutri-infantil, que você está se especializando, buscando conhecimento, que você vai entrar aí no método NutriKids, que vai abrir dia 16 de janeiro, e vai mostrar ali todo o teu diferencial para essas clínicas, enfim. E na verdade, eu vou dizer uma coisa, Nutri. Lá no workshop eu vou mostrar para vocês que não é difícil conseguir um espaço, na maioria das vezes, tá? Porque esses espaços eles já estão procurando nutris que atendam somente bebês e crianças. Real e oficial, tá? Essas clínicas já estão procurando por quê? Porque a demanda está chegando e não tem profissional ali atendendo. Então, muitas das vezes você tem uma clínica aí do lado da sua casa e você tá com vergonha de se apresentar e a clínica tá só esperando você aparecer. Bom dia, Cris! Não vou tentar falar esse bom dia em francês que não é minha praia. Cris, meu sonho, que ainda vai se tornar uma realidade, é visitar Paris. Por conta da correria não deu, mas ainda vou te visitar aí, viu? A Cris, ela mora na França, ela tava falando comigo ontem e tava querendo saber sobre atendimento online. Eu vou falar sobre isso aqui, viu, Cris? Então tá, gente, olha só. Qual é o percentual que você vai deixar nessas clínicas? Geralmente, como que funciona? Algumas clínicas você vai chegar lá e você mesma vai decidir o valor da sua consulta. Ah, eu quero cobrar R$200. A clínica vai saber que o seu atendimento é R$200. Sempre que você for atender, você deixa 30% desse valor para a clínica por ter usado a sala. Por ter usado a energia, por ter usado o espaço, por ter usado a secretária da clínica, enfim. Você deixa ali 30%. Geralmente é esse percentual que eu acho justo. Algumas clínicas pedem 40%, enfim. Até aí tudo bem. Agora, 50% do seu atendimento só vale a pena em algumas situações que eu vou falar aqui nessa live. Então, o seu passo é você buscar essas clínicas que você só vai pagar se você atender. Nutri, eu não quero que você faça despesas sem saber se você vai ter pacientes nesse primeiro momento. Você só vai deixar seu dinheiro se você ganhar dinheiro. Isso vai te trazer tranquilidade para o início aí da sua carreira. Então, qual foi o meu erro no início de carreira, e eu vou falar isso no workshop, foi montar consultório próprio, mas não só isso, eu também subloquei uma sala de um jeito que não foi legal. Fechei meu consultório e fui atender em 5 clínicas diferentes e foi muito melhor do que abrir o consultório no início. Eu só abri o consultório depois, com uma agenda mais sólida. Então, 30% a 50%, mas só pague 50% depois que eu te explicar uma coisinha aqui nessa live, tá? Lembrando que no final dessa live teremos presentes, como estão acontecendo aqui todas as lives. Vou falar uma frase secreta. A primeira Nutri que escrever vai ganhar esse presente e eu já vou dizer que presente é esse. É um presente muito bom. Ok, vamos lá.
Vamos supor que você não encontra aí uma clínica, na sua cidade não tem, enfim. Você pode sublocar salas e pagar o aluguel apenas do período utilizado. Como assim, ideia? Sem dúvidas, na sua cidade tem uma Nutri de adultos que tem seu consultório próprio. Não tem dúvidas que existe isso aí na sua cidade, uma Nutri de adultos que tenha consultório próprio. Mas essa Nutri de adultos, com quase certeza, não atende de segunda a sexta, todos os horários, todos os períodos, e talvez sábado, enfim. Por quê? Porque a gente decide ser autônoma justamente para ter flexibilidade na agenda. Então eu, por exemplo, quando estava atendendo, eu atendia segunda e terça à tarde, quinta e sexta de manhã. O resto dos dias eu estava trabalhando em casa ou resolvendo pendências da minha vida pessoal. Então, a maioria dos profissionais autônomos também fazem isso, ou seja, há janelas nesses locais que você pode estar utilizando. Então, quando eu saí do meu consultório próprio, porque eu percebi que não foi uma boa jogada e fui atender em 5 espaços diferentes, um deles foi uma sala de uma pediatra. Exatamente, Nutri. Eu atendi na sala de uma pediatra e olha como isso foi bom pra mim, porque afinal ela começou a conhecer mais meu trabalho, me indicar mais. E por que ela disponibilizou a sala dela? Porque a segunda e quarta de manhã ela fazia pilates e a sala ficava vazia. E todos os dias depois das 18 horas também ela não atendia e a sala ficava vazia. Então, para ela era vantagem ter alguém ali atendendo e ainda deixando um dinheiro para ela. Já que a sala vai ficar vazia, que seja uma sala que vai me render dinheiro, mesmo que eu não esteja lá atendendo. Com certeza esse foi o pensamento dela. Então foi muito bom para mim, foi muito bom para ela. Então você pode buscar às vezes uma psicóloga, uma nutri, não precisa nem ser da nossa área, inclusive, né? Um local que alguém tenha um espaço e você possa utilizar ali aqueles períodos. Agora, é interessante, eu vou falar aqui para vocês, é interessante não pagar um valor fixo por mês. Eu já vou trazer aqui algumas propostas que você pode fazer para conseguir esse espaço sem ter um valor fixo. Porque eu, quando eu me formei, eu subloquei uma sala toda quinta tarde e eu combinei que seria R$400 ao mês para usar toda quinta tarde aquela sala, mas não foi legal, porque eram R$400 fixos que eu tinha que gastar e no início eu não tinha pacientes, que não é o que vai acontecer com você, porque afinal, dia 16 de janeiro você vai entrar no Método NutriKids e já de cara vai receber todo o passo a passo para conseguir seus primeiros pacientes. Mas na época eu não sabia conseguir meus pacientes. Eu não sabia. Então, acabei gastando R$400 à toa porque eu não atendi ninguém. Então, vou te trazer aqui uma ideia bem legal para você sublocar esses espaços sem ter esse valor fixo, tá? E por último, ter consultório próprio. Depois que a tua agenda já tá sólida, em que momento ter consultório próprio, Nutri? Principalmente quando você parar e ver que o percentual que você está deixando nas clínicas ou o valor que você está sublocando nas salas é maior do que os gastos que você teria com o seu consultório próprio. Então, quando eu fiz meu consultório próprio, eu estava deixando quase R$2.000 nas clínicas, que era o que eu gastaria com o meu consultório, com aluguel, condomínio, enfim, fora a mudança, né? Fora toda a obra, enfim, que é sempre gastos. Então, mais valia eu ter meu consultório próprio, aí sim, eu mudei pro meu consultório. Beleza, então vamos conversar um pouco sobre cada um. Lembrando, Nutri, que aqui a gente tá fazendo esquenta pro workshop Rainhas da Nutrição Infantil. Eita, que ficou um pouco mais pra cima, mas tudo bem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, o link tá na bio, que é um evento gratuito, aulas gravadas e exclusivas para quem se inscrever nesse evento. Aqui a gente só tá esquentando. Então vamos lá, Nutri. Vamos falar um pouco de cada opção. Quando a gente se trata das clínicas e consultórios, deixando o percentual ou pagando por hora. Sobre o percentual, olha só. Só vale pagar 50% se a clínica trouxer pacientes.
ou se a parceria for muito boa. Como assim, Deia? Não entendi. Se você vai usar a clínica para os seus atendimentos, mas quem vai trazer os pacientes é você, a clínica só está te emprestando a sala, você vai pagar 30%. E caso a clínica te cobre mais que isso, você vai negociar. Sem vergonha, cara de pau mesmo, você vai negociar. Agora, é uma clínica, vamos supor, que já tem muita demanda de crianças. A clínica te chamou, inclusive, porque tem muita criança precisando de Nutri. Ou seja, você vai entrar e você não vai nem se preocupar em ter pacientes, porque quando você chegar, a tua agenda já vai estar cheia. Vale muito a pena deixar 50% do seu atendimento. Não tem problema nenhum nisso. Porque esse trabalho inicial de ter que buscar pacientes, você não vai precisar ter. Então, nessa condição, vale a pena deixar 50%, até às vezes 60% do valor do seu atendimento, porque você vai ter um volume alto e no final do mês você vai ter ali um faturamento, né, de 10 mil, de 15 mil, como eu tenho alunas que aconteceram isso, que entraram na clínica, a clínica já tinha demanda e estão faturando isso com nutrição infantil, mesmo deixando ainda 50% para a clínica. Tá? Então, nessas condições, vale a pena. Se você vai usar a clínica somente para atender e é você que tem que ficar indo atrás de pacientes, 30%. Já paguei 20%, tá? Para a clínica. Enfim, dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Qualquer dúvida é só mandar no comentário, tá? Alguém aqui que já atende, quanto que vocês estão pagando em percentual, que tá usando essa condição aqui de deixar percentual para clínica? Qual o percentual aí que as clínicas das cidades onde vocês residem estão cobrando? Só para eu ter uma noção. Quanto que tá sendo cobrado? Só para eu ter uma noção, porque querendo ou não difere de região para outra. A Camila deixava 30%. É mais ou menos essa média. A Lisandra 30%. Beleza. É isso aí, então. E aí, ó, a Mari também 30%. Beleza. Agora eu vou te ensinar uma coisa, Nutri, que talvez ninguém tinha te ensinado antes. É possível negociar um percentual menor se você trouxer vantagem para a clínica. Ó, a Iana colocou, tentei uma vez e a dona do local queria 50%. Então, Iana, você pode aplicar isso que eu vou te ensinar agora, viu? Como assim negociar? Ó, conversa com a dona. Explica que você está começando agora. Explica que você precisa desse apoio, desse suporte, porque você está no seu início de carreira, ou enfim, você ainda está, mesmo que não esteja no início, já está aí 1, 2, 3 anos tentando, mas que você ainda está tentando crescer na área, enfim. E que se ela deixar para você um percentual menor, de 20%, por exemplo, que você vai todo mês trazer vantagens para essa clínica. Você vai fazer encontros presenciais, por exemplo, com as crianças que passarem pela clínica. Você vai dar presentes aos pacientes da clínica, né, e-books, enfim, aulas fazendo alguma receita. Pensa aí o que faz sentido para você. Você vai fazer encontro de amamentação de forma gratuita para as gestantes da clínica, porque às vezes ali na clínica tem um obstetra. Então, você vai agregar para o espaço em troca dessa redução do percentual dos seus atendimentos. E isso vai te ajudar a divulgar seu trabalho, obviamente, e vai te ajudar a pagar menos aí nesse início, que faz muita diferença. Tá bom? Alguém já tinha pensado nesse tipo de negociação? A Luciana colocou, bom dia, estudante de nutrição, 3º período, muito boas experiências. Vai ter certificado, Luciana? Vai sim. Se você se inscreveu no workshop, você vai receber o certificado assim que o workshop encerrar, a gente vai enviar por e-mail, tá bom? Se você vai ter que responder algumas perguntinhas ali das aulas, pra gente saber se você assistiu, e a gente vai enviar o certificado, tá bom? Então, falado isso, olha, consultório de outros profissionais, converse sobre a sua situação inicial e talvez pensar em um percentual progressivo. Ou seja, vamos supor que é seu primeiro mês de atendimento. Nossa, você está no início.
qualquer centavo vale, né? Então você pode pensar, quem sabe, vamos supor que ela propôs ali 50%, como a Iana colocou. E não quer dizer que você não queira pagar 50%, mas que nesse momento você não pode. Então você pode pensar em um crescimento progressivo a cada 3 meses. Então a gente pode começar com 20%. Daqui 3 meses a gente aumenta para 30%. Daqui 3 meses a gente aumenta para 40%. E aí a gente vê como é que fica, por exemplo. Né? Dá para fazer esse tipo de proposta também, para você não sair tanto no prejuízo. Mas é claro que faz sentido a clínica cobrar. Por quê? Manter uma clínica também é muito gasto. É secretária, é a moça da limpeza, né? É o aluguel, geralmente, de uma clínica, é um aluguel absurdo. Então, é claro que faz sentido a gente contribuir com as clínicas que a gente está atendendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que buscar o melhor para nós. Então, aqui eu te trouxe algumas opções, Nutri. Vamos agora falar da questão do pagando por hora. Não sei se na sua cidade tem, mas existem alguns locais que sublocam por hora para vários profissionais. Então, se você procurar no Google, né, aluguel por hora, cidade X, aluguel de sala comercial, de sala de atendimentos na cidade X, pode ser que você ache. E se você não achar ali no Google, pode ter certeza que a inteligência do Instagram em algum momento vai te mandar um anúncio mostrando que há um espaço assim na sua cidade, e é muito comum que exista. Ou seja, uma pessoa ali comprou uma sala comercial, dividiu a sala comercial em 3 espaços, e nesses 3 espaços colocou ali uma mesa, uma cadeira, fez um consultório normal, sem diferenciar muito se é para criança, se é para adulto, um consultório normal. Mas não é isso que vai te impedir de ter um atendimento encantador, tá? Já vou mostrar para você sobre isso. Ou seja, ali você faz seu atendimento e paga R$20 a hora, R$30, R$50. Já vi locais que cobram R$60 a hora. E sabendo quanto você vai pagar a hora para atender nesse espaço, você sabe quanto você vai cobrar na sua consulta. Então vai ser R$250, porque R$50 eu deixo para o espaço onde eu estou atendendo. Ali por conta da hora, né? E geralmente, Nutri, no início a gente não consegue fazer a consulta em 1 hora, então às vezes a gente tem que já considerar que vai usar 2 horas para fazer aquele atendimento, até a gente chegar, se preparar e tudo mais. Então tem que pensar nisso também, tá? E vamos supor que não tenha espaços aí assim, mas pode ser que você consiga com outros profissionais que já tenham sala a te pagar a hora, a você pagar por hora. Então eu poderia propor lá para pediatra, que eu usei o espaço para os atendimentos, que sempre que eu atendesse, de acordo com a hora que eu fosse usando, eu pagaria ali R$30. Mas lá a gente combinou em percentual, eu deixava 30%. Eu gosto mais do percentual, eu acho mais legal. Mas às vezes você não consegue, mas consegue propor aí pagando a hora que você vai estar utilizando. Então, Nutri, é só ir atrás. Tem várias opções para você fazer seu atendimento sem ter um consultório próprio. Estou no ônibus, minha internet tá caindo. Não se preocupa, Rose. Não se preocupa que vai ficar salvo. É claro que quem estiver ao vivo vai ter a chance aí de ganhar o presente, que eu já vou falar o que é esse presente. Na live de ontem de manhã eu sorteei o meu material de introdução alimentar. Na live de noite eu sorteei a consultoria de amamentação gravada para assistir eu fazendo uma consultoria pré-parto. O que será que é o presente de hoje? Quero saber se vocês estão curiosas. Só presentão. Tudo isso que eu tô presenteando aqui tem dentro do método NutriKids. É tudo material, aulas, vídeos dentro do método NutriKids que eu tô trazendo aqui para vocês que estão assistindo essas lives esquenta do workshop. Então, beleza? Vamos pro próximo. Opa. Deixa eu ver aqui.
E aí, Nutri, nós temos uma opção que pra mim, na minha concepção, é a mais fácil, é a mais viável para muitas Nutris começarem. E é uma opção que muitas Nutris têm preconceito e não deveriam ter. A Ana falou muito ansiosa, a Duzi também. Espera aí que eu já falo. Então, o atendimento domiciliar. É possível? Os pais querem? Sim, Nutri, os pais querem, é possível. Por quê? Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? O quanto é trabalhoso sair com um filho? Aí tem que arrumar o filho, aí tem que arrumar você. Aí o filho vai lá, faz xixi, cocô na fralda, já tem que trocar, ele já estava todo pronto. E de repente ele começa a chorar, e nisso já se atrasou para consulta, enfim. Então muitas famílias preferem e pagam caro para os atendimentos a domicílio. Inclusive, tem alguns pediatras aqui na minha cidade que estão fazendo atendimento somente a domicílio e cobrando mais de R$500 por consulta, que em consultório cobraria 100, R$200, né, sei lá. Bem menos do que a domicílio. Então, os pais pagam justamente por isso, por ser vantajoso para eles nesse sentido de não ter que sair de casa. Mas se você está no início de carreira, Nutri, a minha indicação é que você tenha as 3 opções. Que você tenha um atendimento, um local para atender no presencial, ou seja, já procura uma clínica, uma sala para sublocar, porque se algum pai preferir o atendimento presencial, você tem onde atender. Você pode oferecer também o atendimento a domicílio. Na hora que você vai atender, você pode dar essas 3 opções, né? E o atendimento online. E a família escolhe o que é melhor para ela. No início, a gente faz isso, a gente mostra ali várias opções. E depois a gente vai vendo, eu preferi a domicílio, não, eu preferi no consultório, eu preferi online. E aí você vai afunilando para poucas opções ou sequer uma só opção, tá? Na hora que você for cobrar, a Wilmafa, é isso? Ela falou, sou mãe, bem sei como esse corre. Então, pode ser que o atendimento a domicílio dê muito certo por aí, tá? Agora, é preciso verificar algumas coisas. Os valores de deslocamento e acrescentar esse valor no valor da consulta. Então, vamos supor que você mora numa cidade grande, cidade de São Paulo. Antes de marcar a consulta, já pergunta onde essa pessoa atende, onde essa pessoa mora e inclui ali o valor do deslocamento no valor da consulta, para você não sair no prejuízo, Nutri. Vamos supor que você está cobrando aí R$150, que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo para uma consulta. E ainda está errado, porque lá na tabela do sindicato, geralmente o atendimento a domicílio é mais que o atendimento consultório, justamente por isso, né? Mas vamos supor que você está cobrando R$150, porque você está insegura, porque você ainda está com medo, tem poucos pacientes, tudo bem. E aí você vai se deslocar. Vamos supor que você vá de carro e seu carro é gastador. Pode ser que você gaste R$60, R$70, R$50 de gasolina para ir e voltar. Aí pegue trânsito, enfim. Ali já sobrou R$100 para você. Fora os materiais que você vai imprimir, fora os alimentos que você vai levar, os mimos que você pode dar para os seus pacientes. Então, lembrando que você nesse momento é empresário, então tem que pensar em tudo. Não é só jogar o preço, dizer que atende e não pensar no que vai sobrar para você. A Ana colocou, Deia, tem uma colega que atendia na casa dela, na sala mesmo. É interessante, é melhor buscar outra forma. E Ana, eu não curto o atendimento na nossa casa. Eu não acho muito profissional. Porque uma coisa é você se deslocar até a casa do seu paciente. Aí é um atendimento premium, um atendimento, né, que você está facilitando a vida do seu cliente. Agora, o seu cliente ter que ir até a sua casa, eu acho bem complicado. Eu prefiro buscar uma clínica, algo mais profissional, tá? É uma opinião minha. Já atendi em casa mesmo apenas com pessoas que eu conheço. Atendeu na sua casa, Mari? Ou na casa das pessoas? Então, tem essa questão de algumas pessoas ficarem com medo de ir para atendimento a domicílio.
Tenho várias alunas que atendem domicílio e nunca tiveram problema nenhum. É claro que é bom verificar antes se é de fato uma família, né? Dar uma stalkeada, mas geralmente não dá problema nenhum, Nutri. Tem muitos profissionais que fazem atendimento a domicílio, tá? No início, eu indico que você marque um paciente por período, tá? Um de manhã e outro de tarde. Por quê? Porque olha só, o item abaixo, cuidado para não ficar na consulta mais tempo que o normal. Quando a gente vai fazer o atendimento a domicílio, os nossos clientes, nossos pacientes, os pais das crianças ficam querendo ou não mais à vontade porque eles estão em casa. E aí, às vezes no consultório, uma consulta que duraria 1 hora e meia, em casa é uma consulta que, se você não tiver um controle, vai durar 3, 4 horas. Porque aí o bebê chora, daí a mãe resolve ir lá pro quarto, trocar o bebê, e enquanto isso você fica lá esperando a mãe voltar. E aí é a hora do bebê comer, a mãe para tudo, vai lá fazer a comida e você fica esperando ela fazer a comida. Então já organiza, já fala para toda uma família, né, que você vai atender, de que você vai ficar das 9 às 11 horas ali, que você gostaria que a família se organizasse para ficar em um local só da casa para que a consulta fluísse naquele tempo, porque afinal depois disso você tem novos pacientes. Mesmo que você não tenha, mas é interessante falar que há uma agenda aí a cumprir e você não pode ficar todo o tempo do mundo, tá? Porque se deixar, a gente fica, porque a gente gosta tanto do que a gente faz, que se deixar a gente vai ficando. Eu já atendi na minha casa, preparei uma sala na minha casa mesmo, foi muito bom, só para conhecidos. Bom, aí é uma opção de vocês, tá, gente? Se deu certo, enfim. Mas eu acho interessante fazer mais ao contrário, você ir a domicílio, tá bom? E aí interessante que se você for fazer os atendimentos a domicílio, Nutri, você precisa vender as vantagens de fazer o atendimento a domicílio. Se você vai atender no consultório, geralmente a gente não precisa ter tanto trabalho assim para fazer uma propaganda de por que a pessoa tem que ir até o nosso consultório. Isso já é mais normal, é mais comum, as pessoas já estão acostumadas. Agora, se você vai atender a domicílio, é você a responsável por trazer essas vantagens. Na hora que você está fazendo seus posts, na hora que você está respondendo a mãe ali no seu WhatsApp, você tem que fazer essa propaganda. Então, eu quero uma ajuda aqui de vocês. Vamos pensar em comum. Quais são as vantagens para a família do atendimento a domicílio? Vamos linkar aqui juntas, vamos somar aqui os nossos conhecimentos. Qual é a vantagem? Vamos trazer aqui umas 4 vantagens para na hora que os pais perguntarem e essa for sua única opção de atendimento, você colocar as vantagens na sua resposta, para o pai se convencer de que vale a pena se consultar com você, mesmo que seja a domicílio e não no consultório, que é o que mais esperado. Ó, a Camila já falou fica bem mais à vontade. Então, na hora que você for responder os pais, eu faço atendimento a domicílio porque eu sinto que as famílias ficam mais à vontade nos atendimentos. E Ana arrasou, a criança está no ambiente familiar, o que faz com que a criança talvez flua melhor ali na consulta com você. A gente pode usar os utensílios de casa, é mais cômodo para a família. Muito bem! A Camila falou, fiz IA, domicílio a meia, a criança fica mais tranquila, exatamente. Sem a deslocação para a família. Sem deslocamento, né? Leva os materiais, os utensílios são os habituais da família, exatamente. E uma coisa que é legal ser dito também é que a gente pode avaliar o contexto que essa criança está inserida, que talvez não, com certeza, o contexto reflete na alimentação da criança. Então, você lá na casa da criança, você consegue já reparar algumas situações. Beleza? Então, olha, tá vendo como não é desculpa não ter um consultório próprio? Eu já trouxe aqui já trouxe 3 opções de atendimento. Nas clínicas, deixando percentual. Nos consultórios de outros profissionais autônomos, deixando percentual ou pagando por hora, né? Espaços onde você pode pagar por hora. Ou os atendimentos a domicílio.
Essa venda pode ser feita em forma de post ou apenas na hora do contato do paciente com você e Ana, em todos os momentos possíveis. É sempre importante você mostrar o porquê que você está atendendo a domicílio. Então você pode sim fazer post, volta e meia você pode falar nos stories que seu atendimento é domiciliar por causa disso, daquilo, tá? Sempre que você precisar. A Jane colocou quem ganhou ontem. Jane, eu tô sempre postando nos stories, tá? Então ontem eu postei as 3 ganhadoras das 3 lives de ontem, tá bom? Isso mesmo, Lu. Conhecer a realidade da família. É isso mesmo. Então, atendimento a domicílio vai te ajudar muito. E aí, Nutri, vamos lá uma coisa. Eu quero trazer aqui... Deixa eu ver qual é o próximo. Aqui. Talvez você estava pensando, para DEI é muito fácil, para quem tem consultório próprio é muito fácil falar, que pode atender em qualquer lugar. Mas como é que eu vou fazer minha culinária, minhas práticas com as crianças? Como é que eu vou fazer aquele atendimento todo lúdico que eu gostaria? E aqui eu tô trazendo para você, Nutri. Numa das clínicas, aqui são 2 espaços diferentes, eu fazendo o meu atendimento de forma encantadora, exatamente como eu explico no método NutriKids. Eu já aplicava muito antes de ter o consultório próprio. Ali eu estava usando a copinha de uma clínica. A copinha, gente, toda clínica tem uma copinha. O que eu fiz antes? Conversei, né, se poderia utilizar, avisava antes com qual paciente eu utilizaria, em qual horário, e não houve problema nenhum nisso. Também já fiz muita coisa prática num consultório todo quadrado, né? Eu digo assim, todo quadrado no sentido de só ter uma mesa e 2 cadeiras. A questão é, você tem que saber atender. Você tem que saber o que vai fazer com seus atendimentos. Eu vou falar isso lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que é o evento que começa segunda-feira. Lá eu vou te falar sobre esse atendimento encantador, que faz os pais voltarem e você chegar no faturamento de 6 mil ou mais por mês, atendendo somente bebês e crianças. Como já tem várias alunas que conquistaram esse troféu aqui, eu entrego esse troféu aqui para as nutris que chegaram no faturamento de no mínimo 6 mil reais com nutrição infantil. Já tem várias alunas que vão receber esse troféu, né, que eu acabei de fazer. Ou seja, é saber atender independente onde. E aqui sou eu, estão vendo? É a Andréia de um lado, a Andréia do outro, mas eu trouxe fotos de uma aluna em específico, ela fazendo os atendimentos numa clínica. Então, o que ela fez? Ela colocou uma toalha plástica no chão, que eu ensino todo esse passo a passo, eu ensino lá no meu método. Colocou uma toalha no chão e fez o atendimento ali mesmo. Levou os recursos que ela tinha numa mala, porque ontem eu falei sobre o que você precisa para os atendimentos. Eu falei, ó, leva tudo numa mala. E assim as minhas alunas fazem. E fez o atendimento encantador, independente se tem cozinha, mini cozinha, se tem os brinquedos, se não tem, você vai fazer um atendimento incrível, independente onde você for atender. E ali na segunda imagem, olha só, lá atrás dá pra ver que é um consultório pediátrico. Tem ali a balança pediátrica, tem ali toda a parte onde a gente deita o bebê para fazer a medida, que o médico faz a avaliação do bebê, pulmãozinho, enfim. E nada disso impediu a minha aluna, a Andréia, minha xará, de colocar uma toalha plástica no chão e fazer o atendimento encantador com a criança sentada ali no chão. Então, Nutri, no início, talvez você não tenha as condições mais ideais, as condições mais fáceis. Não vou dizer que não dá trabalho ficar carregando uma mala pra lá e pra cá. É claro que dá. Mas quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E rainha não dá desculpa, rainha pega e faz, ela governa a sua vida, governa a sua carreira, governa a sua história. E faz a coisa acontecer independente como. E é isso que eu quero de você aqui. A Camila colocou, levo tudo na mala para fazer consultoria de amamentação a domicílio. Os pais se assustam com a mala, mas tem tudo, exatamente. É exatamente isso. E aí um dia essa mala vai fazer história aí, vai ser a responsável por você conseguir seu consultório próprio.
Mas por enquanto, o seu consultório vai estar dentro de uma mala. E nós vamos falar do atendimento a domicílio, o atendimento online, né? O atendimento online é possível na nutrição infantil? Sim, sim. Lá no meu YouTube, inclusive, eu já fiz uma live só sobre atendimentos online. Quem tem essa dúvida, eu até mandei no direct que a Cris, que mora lá na França, veio perguntar sobre os atendimentos online, que ela gostaria de atender as crianças, né, brasileiras, só que lá da França. Ou até crianças brasileiras espalhadas pelo mundo. E eu mandei pra ela essa live, mas sim, é possível. Então aqui eu mostrando um print de quando eu tava fazendo atendimento de um bebê de introdução alimentar. Inclusive, dentro do método NutriKids, tem mais de 20 consultas gravadas. E dessas consultas, pelo menos umas 5 são feitas de forma online, justamente para mostrar que é possível. Não difere onde e como você vai atender, e sim se você sabe atender. Então aqui eu mostrando o atendimento de um bebezinho, fazendo ali a consulta de introdução alimentar. Essa família eu acompanhei, a família do canto direito. Eu acompanhei os 2 filhos dela, tudo de forma online, porque eles tinham muita questão com a pandemia, né? Tinha ali casos de risco. A gente ficou juntos por mais de um ano. E só depois que a pandemia realmente acabou, eles foram lá pro meu consultório. E aí sim eu conheci presencialmente a família. Mas eu tô querendo mostrar aqui que o atendimento online é possível sim. Então, quando as famílias vão buscar informação para vocês de consulta, é interessante no início trazer essas 3 opções. Online, a domicílio, presencial na clínica X, no consultório da fulana Y, enfim. Ah, mas Deia, é muito fácil com você. Tenho várias alunas que fazem. Aqui eu trouxe com crianças, né? Que eu mostrei com bebezinhos. Olha, eu fazendo os atendimentos online com crianças. Um atendimento lúdico, um atendimento divertido, sem blá blá blá, sem encheção de linguiça, sem teoria para cima de uma criança, porque ela é criança. Então a gente traz os recursos lúdicos, as ferramentas, a gente aplica as práticas, inclusive de forma online. Então sim, dá para fazer. E inclusive essa é uma das minhas estratégias para aumentar a fidelização dos meus pacientes. Eu incluo um retorno online. E eu vou falar isso ainda essa semana na live que eu vou falar sobre fidelização. As crianças já estão acostumadas com o mundo online e a pandemia veio para nos ajudar, inclusive, nisso, né? Foi um momento muito difícil, mas deixou rastros positivos. E um deles foi que a população se abriu para o mundo online. Então, sim, você pode atender tanto bebês quanto crianças de forma online e fazer, inclusive, as consultorias de amamentação. Dá para fazer também online. Dá para fazer sim, tá bom? Gostando muito das suas colocações, Andréia. Que bom, Lu. Espero ter te ajudado. Eu gostaria muito que enquanto eu fosse estudante, alguém tivesse contado isso pra mim. Que eu não precisava ter consultório próprio, que eu não precisava gastar com isso, que eu poderia sair atendendo várias crianças, bebezinhos, de formas que não me gerariam despesa no início. Então, Nutri, aproveita esse conteúdo que de fato tá de ouro. E o que eu mais quero, Nutri? Deixa eu só desativar os comentários rapidinho. O que eu mais quero é que você chegue nisso aqui que uma aluna minha chegou. A Geise, que fez live comigo há umas 2 semanas. Ela colocou de meta quando entrou no método que iria faturar R$6.000. E esse ano, né, no ano de 2022, ela bateu essa meta em novembro, somando os valores de consultoria e consultório. Mas só que o consultório já teria batido. A agenda das 2 clínicas dela estavam cheias. E ela chegou no faturamento de R$6.000. E por que eu tô trazendo esse print aqui, Nutri? Para mostrar para você que é possível. Porque ela mesma... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ela mesma foi uma das alunas que entrou no método NutriKids incrédula de que ela conseguiria. Achando que por ela morar em cidade pequena, ela não iria passar dos R$3.000.
ela já estava se sentindo desvalorizada há muito tempo, tanto é que já tinha dado baixa no CRN, já tinha desistido da nutrição, ela sentia que ninguém dava valor ao atendimento, né, atendendo adultos. Mas ó, Nutri, tá tudo aqui. E eu espero que com essas lives que estão acontecendo aqui, que eu esteja trazendo para você o quanto é possível você ser mais um caso de sucesso aqui comigo. Em quanto tempo, Deia, que eu vou chegar no faturamento de no mínimo R$6.000? Nutri, vai depender de você e vai depender do contexto que você está inserida. Eu tenho alunas que em 4 meses abandonou o CLT. No CLT ganhava R$5.000, só que eu não trouxe o print aqui. A Grazi no CLT ganhava R$5.000, era um baita salário para uma nutricionista, vamos combinar, né? Abandonou o CLT porque queria mais tempo com a filha e porque desde sempre gostava de nutrição infantil e foi ignorando isso. E aí, em 4 meses aplicando o método NutriKids, ela chegou no faturamento de R$6.000, ultrapassou o que ela queria ganhar, que era o mínimo que ela ganhava com CLT. Como tem alunas que demoraram 1 ano, como tem alunas que demoraram 2 anos, depende do momento que você tá. Às vezes você tá aí com um filho pequeno, você vai precisar se dedicar menos, porque é o momento de você curtir sua maternidade, mas você precisa começar agora, estudando, montando seu Instagram, plantando, começando seus primeiros atendimentos. Às vezes você é estudante de nutrição, e estudante de nutrição, o quanto antes começar, antes vai faturar bem. Porque na faculdade, a gente entra no nosso mundinho encantado. E o nosso mundinho encantado é de que a gente vai se formar e de repente a gente vai abrir agenda e de repente vai encher de pacientes. Eu sei porque eu pensava assim. Então, se você é estudante de nutrição, sim, você vai ter pacientes, você vai viver de nutrição infantil, mas ó, não vai chegar de graça. Em nenhum momento eu falo que vai chegar de graça. Ó, vai ter que ralar, vai ter que plantar, vai ter que estudar. E o quanto antes você começar, melhor. Se eu pudesse dar um conselho, você tem que começar agora, enquanto estudante. Independente em que semestre você tá. A começar já a estudar, a se aprofundar, a investir em cursos. Já no primeiro semestre eu já estava indo para congressos. Então tem que investir sim, porque a faculdade vai dar uma base. E essa base vai nos ajudar a entender qualquer outro assunto. Mas esse outro assunto é a gente que vai buscar. Então se você tá aqui, tá gostando da nutrição infantil, tá gostando desse mundo, você precisa buscar conhecimento. Eu lembro que na faculdade eu participava de um estágio e eu ganhava R$400. Com esses R$400 que eu ganhava, eu não comprava nada. Nada. Eu só investi em cursos e congressos. Viajava para o Rio de Janeiro, viajava para São Paulo, tudo com os R$400 que eu ganhava por mês do estágio. Porque quando a gente tem um foco, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente já tem que olhar lá longe e começar o quanto antes. Para já se formar diferenciada, já se formar segura, já se formar com as famílias querendo você, esperando você. Então, se você é estudante de nutrição, eu te dou esse conselho. Agora, se você está aqui pensando em fazer transição de nicho, que também tem esses casos, o conselho que eu te dou é, se não agora, quando vai ser? Se você não tomar essa decisão agora, quando você vai tomar essa decisão? De ser feliz de fato. E eu não tô dizendo que você vai ser feliz 100% dos dias, porque trabalho é um trabalho. Quem não quer ficar na praia por 30 dias sem se preocupar com nada? Muita gente. Trabalho é trabalho, vai trazer preocupação, vai ser um trabalho. Mas se for para trabalhar, tem que ser com o que você gosta. Se não for agora, quando vai ser? Se você não tomar uma decisão importante para você agora, quando você vai tomar? E não necessariamente essa transição tem que ser do dia para a noite, né? Pedir as contas hoje,
e tô nem aí, eu vou ouvir a ideia. Não é isso que eu tô falando. É talvez começar a estudar, começar a se divulgar, começar a fazer seus primeiros atendimentos, talvez num sábado, que você não tá trabalhando no seu CLT. E ali você vai formando a sua agenda, e ali você vai pegando gosto, vai se sentindo segura. Daqui a pouco você abre uma agenda ali na terça-noite. E daqui a pouco que você tá ganhando atendendo terça-noite e sábado de manhã é o que você tá ganhando no CLT, só com atendimento de bebês e crianças. Porque dentro do método, eu ensino a você a vender programas nutricionais. O que são programas nutricionais? E eu vou falar bastante isso no workshop. É você vender o acompanhamento dessa criança de uma vez só. A criança chegou no seu consultório, você vai verificar tudo que você precisa trabalhar com essa criança e com essa família, e você vai dizer, olha, eu preciso de 5 consultas. É o mínimo que eu preciso. Eu preciso de 6, eu preciso de 7 consultas. E aí você já vende na primeira consulta essas 7 consultas. E isso dá mais de R$1.000. Então você vendendo 2 programas nutricionais, por exemplo, de R$1.500, já tem aluna que vendeu programa nutricional de R$2.200. Pena que eu não separei os prints aqui. Pode ser que com um paciente você já receba o que você está ganhando aí no seu CLT e você se prendendo com medo de não largar aí o seu emprego. Mas assim, a transição tem que ser gradual. Independente da situação que você tá, a minha missão aqui é fazer você ser feliz. E se você acha que você vai ser feliz na nutrição infantil, eu tô aqui pra te ajudar. Tá certo? Então, Nutri, eu vou falar a frase mágica. A frase mágica não, a frase secreta. A Nutri dos 1000 dias. Adorei seu arroba! Muito legal. Colocou só verdades. Que arroba legal. Muito bom, parabéns. A Vânia colocou você dar uma injeção de ânimos com as lives. Que bom, Vânia, eu fico feliz. E realmente é importante, né? Porque o dia a dia vai massacrando a gente vai desistindo, a gente vai se desestimulando. Eu tenho um hábito, gente. Vou falar aqui pra vocês um hábito que me ajuda muito a me manter motivada no meu trabalho. Porque eu tenho que estar motivada pra chegar aqui numa live e estar motivada pra vocês ficarem motivadas, né? Então, um hábito que eu tenho é acordar e ouvir podcasts de pessoas que chegaram onde eu quero chegar. E aí eu escuto a história delas, as dificuldades que elas passaram, blá, 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 blá. E o resultado que elas estão tendo hoje, que são os resultados que eu quero ter. E aí eu já me encho de ânimo e falo, bora, porque eu também quero chegar onde ela chegou. Então isso me dá um ânimo muito bom. Então se você se anima aí com as minhas lives, meu YouTube tem muito conteúdo. E se você não tem o meu YouTube, é só você procurar lá, Método NutriKids. Tem muita live, acorda todos os dias, escolhe uma e vai se motivar aí também, então. Crianças com seletividade alimentar são as mais difíceis, principalmente porque algumas mães não ajudam. Bia, eu tô me vendo em você, porque eu repetia muito essa frase. Mas eu repeti essa frase quando eu ainda não estava segura para fazer os atendimentos com crianças seletivas. E eu trazia a falta de resultados, a falta de fidelização desses pais, o meu medo desses atendimentos, culpando os pais. Eu fazia isso também, Bia, mas a culpa não é dos pais. Porque lá no meu método, e inclusive vai ter live aqui sobre seletividade alimentar, tá? A gente consegue sim o apoio dos pais, mas para isso, na primeira consulta, a gente tem que ter um jeito diferenciado de sensibilizar esses pais e de mostrar a importância deles, mas não só isso, de se colocar no lugar desses pais. Porque às vezes a gente quer que os pais apliquem aquilo que a gente está há 5 anos estudando e a gente quer que os pais do nada apliquem o que a gente está estudando há 5 anos na casa deles. E na casa deles, eles são pais. Fizeram filhos, tem que cuidar dos filhos. É dever deles. Mas ao mesmo tempo, eles têm o trabalho deles.
Ao mesmo tempo, eles têm uma casa para cuidar, um cachorro para alimentar, o cocô para catar do cachorro, né? Tem que levar o cachorro no pet, enfim. Tem a grama para cortar. Tem o mercado, o supermercado que tem que fazer. Os pais, eles são atarefadíssimos. Eu não sou mãe, mas por conviver com muitas mães, com muitos pais, é função atrás de função. Muitas mães só querem levantar a perna num sofá e dizer, eu não tenho nada para fazer. Mas ao mesmo tempo que a mãe tá lá, com os pés no sofá levantada, vendo uma série, ela tá se culpando porque ela não estendeu a roupa que ela lavou. Então não é fácil o papel de uma mãe e de um pai. São muitas cobranças internas e externas. Então nós não devemos ser mais um profissional que vamos cobrar mais esses pais e de forma dura. A gente tem que falar de um jeito que esses pais se sintam acolhidos e que o que a gente pedir que eles façam em casa, o papel deles, porque sim, a gente não progride sem a ajuda deles, porque a gente vê a criança uma vez por semana, por exemplo, na parte da seletividade, né? Que a criança volta toda semana e os pais estão vendo a criança 7 dias por semana. Então, quem está mais em contato com a criança são os pais. Ou seja, se eles colaborarem, a criança vai progredir mais. Mas não adianta vomitar um monte de coisa que eu quero que eles façam. A gente tem que dar pequenas tarefas, tarefas viáveis. E perguntar para esses pais se eles conseguem de fato aplicar. Tá? E assim a gente consegue o apoio e os pais colaboram. Então, às vezes, a culpa não é dos pais, e sim a forma como a gente está lidando com esses pais, atuando com esses pais, tá? Vixe, tal alimento é horrível, tenho certeza que ele não vai gostar. Sim, Bia, mas daí o papel nosso é mostrar que essa não é a melhor forma de falar, mas isso leva tempo. São hábitos, gente. A gente é feita de hábitos e os hábitos demoram para serem instalados e demoram para sair. Então a gente tem que ter paciência com esses pais. E eles vão entendendo no tempo deles e vão colaborando, tá? Eu sou da área da educação psicopedagoga, os pais não entendem, muitas vezes na maioria não fazem porque é certo. Lu, mas assim, não vou entrar nesse assunto porque inclusive o tempo da live vai se esgotar. Mas se vocês continuarem com esse pensamento, vocês não vão ter o apoio dos pais no tratamento nutricional, tá? A gente tem que olhar para os pais de uma outra forma. E aí, dependendo do tipo parental, né? Tem o pai que é controlador, o pai que é indulgente, o pai que é negligente, o pai que é responsivo. Tudo isso a gente tem que entender para saber como atuar com cada pai. Cada pai merece uma forma de atuação diferente. Então, às vezes, um pai que é negligente, que não ajuda, que dá doce para a criança todos os dias enquanto você está fazendo a criança comer maçã, às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme. Mas não são todos os pais que a gente precisa agir assim. Tá? Mas isso é tema para uma próxima live. Eu vou falar a frase chave aqui pra gente liberar o presente. O presente, eu vou liberar uma ferramenta lúdica chamada Estrada dos Desafios. É uma ferramenta que eu uso com as crianças, principalmente na primeira consulta, pra gente traçar aí os desafios que a gente vai ter ao longo do nosso acompanhamento. Vamos lá, a frase de hoje é: eu sou uma Nutri Infantil de sucesso. Vamos lá. Quem vai ser a primeira Nutri a colocar, que vai receber essa ferramenta lúdica, que é disponibilizada lá dentro do meu método, junto com mais um monte de ferramentas e vai te ajudar muito no atendimento de crianças. E no corpo do e-mail eu vou explicar como utilizá-la. A Nutri dos 1000 dias. Tirei o print. Nutri dos 1000 dias foi a primeira que apareceu para mim. Parabéns. Mande o seu e-mail pra gente, que a gente vai estar te enviando essa ferramenta. E espero que você goste, que você use com muitas crianças por aí, tá bom? As outras Nutris que não ganharam, não se preocupe, que vamos ter mais e mais presentes todas as lives. Meio-dia estou aqui de volta. Lembrando que a sequência das respostas aparece diferente para você e para mim, por isso que eu tiro o print e reposto nos stories, tá bom? Para mostrar que eu sou justa. Um beijo, espero ter ajudado com essa live. Fiquem com Deus, até depois. Tchau, tchau!